Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, de nossas horas, de nossas almas. Marlos, Marlos, aconteceu alguma coisa, vem? O que aconteceu? Métricas de um stream encerrar vídeo ao vivo, isso aí é só na hora de encerrar? Não. Eu não tô aparecendo. Ah, tinha que baixar mais isso aí. Expandir, manda expandir. É embaixo ali. Expandir. Pronto. Ele já tá aparecendo, né? Já. Bom, tá bom. Então, fecha. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, de nossas horas, de nossas almas. Eu sou Francisca Alves da UMEN, da União da Mocidade Espírita de Niterói, trabalhadora espírita. E estou aqui, né, no Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, com muita alegria no meu coração, para fazermos uma reflexão juntos, unidos, reunidos, a respeito do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Assim, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus. Vamos trazer o Mestre Jesus para bem perto das nossas almas, dos nossos corações. E vamos imaginar Jesus de Nazaré às margens do Lago Azul de Genezaré, do Mar da Galileia. Os discípulos à sua volta, a multidão à sua frente. No momento em que a multidão caminha na direção de Jesus, uma hora eles param e ele diz: vinde a mim. Vinde a mim, pois vós, que estáis aflitos, sobrecarregados de aflições, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso, brando, pacífico, humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. É suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Alegrai-vos, exultai. Eu vos trouxe boas novas de grandes alegrias. E nós, de nossa parte, dizemos ao amado Mestre Jesus que aqui estamos reunidos em seu santo nome para reflexionar sobre os seus ditos, sobre os seus feitos, sobre o seu evangelho, ofertando ao seu coração misericordioso a nossa gratidão e rogando as suas bênçãos para todos nós, para cada um de nós em particular e para todos nós de conjunto, neste momento de oração, de prece. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos falar do fundo do nosso coração, reflexionar juntamente com todos vocês sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo muito especial do Evangelho, o maior de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos, em que o codificador da doutrina espírita, o senhor Allan Kardec, aborda o tema da dor, né, do sofrimento, das nossas mazelas, das nossas dores, né, das nossas aflições. Então, para isso,
Estamos aqui neste momento para reflexionarmos sobre as aflições e sobre a dor, inicialmente, porque o tema especificamente, que vamos especificamente abordar juntamente com vocês, será motivos de resignação. Mas, preambularmente, daremos uma rápida passada, uma caminhada en passant pelo tema das aflições, de modo geral, já que sabemos que aprendemos que os aflitos somos todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados do planeta Terra, que estamos aqui peregrinando, jornadeando, peregrinando no planeta Terra. Hoje nós já temos a informação de que a aflição é uma marca dos nossos tempos, que a aflição é uma marca da transição planetária e que os números de infelicidade cresceram de modo assombroso. E o que são os números de infelicidade? Não há uma ordem precisa. Assim, gostaríamos de começar pelas taxas de suicídio. Atualmente, não só cresce o número de suicidas ou de suicídios praticados diariamente, como cada vez mais baixa a faixa etária daqueles que estão atentando contra a sua própria vida. Tem descido essa faixa etária. Hoje, pré-adolescentes de 11, 12 anos, 13, 14 anos, se suicidam largamente. Então, a gente começa a pensar sobre isso. Nas últimas pesquisas, o Brasil é apontado como um dos maiores consumidores dos chamados remédios para apaziguar a dor. Desde os simples remédios para dormir, e muitos não conseguem mais dormir sem fazer uso desses medicamentos, até os antidepressivos e outros remédios de maior impacto. Aliados a isso, nós não só encontramos na juventude, mas sobretudo na terceira idade, a minha idade, né? Não vou dizer dos velhos, né? Dos idosos, né? Da terceira idade, nós encontramos na terceira idade também grande número de suicídios. A perda do sentido da vida. A perda da alegria de viver. Em meio a esse oceano de aflição e de dor, nós encontramos a luz do Consolador prometido por Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Alguns elementos que gostaríamos de apresentar em amanhã de hoje. No Evangelho de João, mas no verbo de Jesus, ele nos diz: se tiveres fé, eu vos enviarei outro Consolador, que irá vos lembrar de tudo o que eu disse e dizer o que não podeis entender ainda. Jesus já sabia que tudo o que ele disse ia ser esquecido. Então ele promete um novo Consolador para lembrar o que ele disse e dizer coisas que naquele tempo ainda não estávamos preparados para entender. Então, o ensino dos Espíritos é o Consolador prometido. O ensino dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus. O ensino dos Espíritos é o Consolador prometido não para os espíritas. O ensino dos Espíritos é o Consolador prometido para todos os espíritos, encarnados, desencarnados, porque também há depressão e síndrome do pânico, dentre outros transtornos, entre os desencarnados. Há espíritos católicos, protestantes, ateus, espíritos budistas, espíritos espíritas, taoístas, hinduístas, muçulmanos, ateus. Há
espíritos. A espíritos. E para todos os espíritos, o Consolador veio. A mensagem do Consolador é para todos nós. É por isso que o Espiritismo não tem a preocupação com o proselitismo. Nós queremos espíritos consolados, não necessariamente espíritas. Esse é um ponto fundamental para que nós não transformemos a mensagem do Consolador numa mensagem que vaidosa, em que aparente que nós os espíritas somos melhores que os outros, né? Isso é muito importante ser dito, é muito importante de ser compreendido. Mas em que sentido a mensagem dos espíritos é consoladora? Nos perguntamos. Nós precisamos trabalhar o sentido da palavra consolo, da palavra consolação. Se a dor na criação divina não tivesse nenhum propósito, se a dor fosse algo que pudesse ser totalmente dispensável, Deus já teria abolido a dor da criação. Se o Criador, a inteligência suprema do universo, causa primária primeira de todas as coisas, a causa cáusica do universo, né? O amor infinito da criação, permite a dor, é porque ela tem um propósito, ela tem uma função. Alguns até chamam de irmandor. A irmandor tem uma função, ela tem o seu valor. A mensagem espírita não vem consolar dizendo que a dor é ruim. Ela vem consolar dizendo o porquê da dor. Nos explicando porque a dor nos assola, porque sofremos. E diante desse porquê da dor, a mensagem espírita, ou a mensagem dos espíritos, vai nos conduzindo à resignação. A dor como instrumento pedagógico, a dor como instrumento de purificação de nossas almas. Desse modo, nós não deveríamos alimentar perspectiva de que o elemento consolador da doutrina espírita veio retirar a dor de nossa existência. Se Deus retirasse a dor de nossa existência, Ele estaria dando um atestado de que não nos ama. Tem uma história muito engraçada que o meu filho mais novo, né, Marcelinho, nasceu muito doentinho. E uma doença autoimune que ninguém encontrava cura, não encontrava. E quase todos os meses a gente se internava, eu e ele. E eu comecei a pedir a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a doutor Bezerra de Menezes, que trouxesse a nós, ou nos levasse, nos conduzisse a um médico que acertasse num medicamento, num tratamento para amenizar o sofrimento do meu filho e o meu e de toda a minha família. Não é? E chegou esse médico que estava fazendo uma experiência, já tinha um tempo e com resultados excelentes, com um coquetel de remédios, de vários remédios que ele misturava, e fazia uma vez e repetia lá na frente, até ver os completos resultados. E eu senti que podia fazer essa medicação no meu filho. E no dia marcado para eu ir à clínica fazer essa medicação, eu expliquei para ele. Ele tinha 4 aninhos e eu disse: meu filho, esse remédio vai ser na sua veiazinha, né? Era intravenosa, mas... E ele tinha pavor de injeção, tem pavor de injeção. Mas é muito importante, expliquei a importância e fomos no carro. Ele já foi chorando. Quando chegou na frente da clínica, ele já chorava muito mais alto. Quando chegamos na sala onde ia acontecer, onde ela ia aplicar aquela injeção, todo o prédio já sabia que ele tinha um menino urrando ali, porque ele urrava com todas as suas forças. Não é? E quando ela chegou com aquela, era desse tamanho, o tubo da seringa,
com aquela mistura de remédios. Já tinha feito garroteado o braço dele, e ele olhou para mim aos berros e disse: minha mãe, me protege, minha mãe, me protege. Eu comecei a ficar com as pernas bambas, né? E pedi à enfermeira para sair um pouco, que precisava de 2 minutos para falar com meu filho. Expliquei para ele: filho, vai doer um pouquinho, mas é um pouco só. É para suportar. Porque estamos fazendo isso para salvar a sua vida. É uma dor que vai salvar a sua vida. Se eu tivesse que dar 6 injeções agora, uma atrás da outra em você, para que você não desencarne, para que você não morra, não venha a óbito, eu lhe seguraria, como eu vou fazer agora. Compreendeu, meu filho? Você pode chorar, mas compreenda que esta dor é para salvar a sua vida. É essa compreensão que nós temos que ter da dor. Nós, os espíritos que jornadeamos na Terra, somente recebemos a presença da dor porque não estamos amadurecidos para o resgate educativo, pelo trabalho no bem, pelo trabalho no amor, pelo trabalho da caridade, não é? Porque todo amor que eu dou, eu apago um crime meu. Toda a caridade que eu faço, que é o amor que se direciona para o meu próximo necessitado, que se objetiva na direção do meu próximo necessitado, eu apago muitos erros meus. Todo o perdão que eu dou, eu acendo imediatamente, não é depois, não é no mundo espiritual, é aqui e agora, uma luz no meu caminho, que vai iluminando o meu destino, a minha vida, os caminhos por onde eu ando, e passo as trevas, a escuridão, as sombras, é falta de luz. E se eu vou perdoando, iluminando o meu caminho e fazendo nascer em mim uma luz interior de paz, à medida que ela se expande e vai albergando aqueles que estão próximos de mim, no meu trabalho, no meu lar, na rua, e à medida que ela aumenta, alberga mais pessoas. Então, à medida em que eu me beneficio os próximos mais próximos, e depois os próximos mais distantes, e assim vai acontecendo. Toda a tolerância, toda a compreensão, toda a renúncia, eu vou resgatando erros meus. Nós estamos na escola. A Terra é a abençoada escola de iluminação de nossas almas. Estamos aqui numa chuva, é rápido demais, não é? Parece que não, é muito rápido. Temos que aproveitar o tempo, otimizar o tempo, porque estamos aqui para crescer, para nos educarmos, para evoluir, para iluminação. É um estágio de aprendizado e iluminação. É por isso que estamos aqui, nessa abençoada escola de iluminação, não é? Porque o Criador permite a dor nas nossas existências? Já perguntamos. E aqui há de fazermos uma distinção. Existem dores que são absolutamente desnecessárias, não é? Do ponto de vista do Criador. Porque são dores provocadas pelos nossos excessos aqui e agora. Pelos nossos temperamentos, pelas nossas imprudências, pelas nossas rebeldias, que podíamos ir consertando. Todas as energias se educam. E há muitas dores, muitos problemas, muitas mazelas que podiam ser evitadas. Não é? Eu mesmo era uma pessoa muito temperamental, mas eu sou espírita. O espiritismo me ensinou que todas as energias se educam, e eu fui fazendo diariamente, diuturnamente, o exercício da educação do meu temperamento. Eu ainda não sou um doce, mas já estou bem melhor, né? Tem um poema que diz: falas da dor, amigo, e eu te asseguro que a dor humana é força libertária, indo ao encontro da alma retardatária. Plasma no tempo a
paz do seu futuro. Se me comovo, sim, que a dor é vária e o pranto humano é sempre puro. Só não aproveita aquele que imaturo não vê na dor a bênção missionária. A dor, quando encontra o homem nesta vida, com a alma estagnada, poluída, devolve-lhe o seu divino dom. Cana espremida deita caldo doce. E dessa forma, amigo, a dor me trouxe uma vontade imensa de ser bom. O poeta nos diz. Sobre essa dor, o Espiritismo traz a maior contribuição no que diz respeito à consolação. A mensagem dos Espíritos nos diz: pare de pensar que você é um corpo. Pare de pensar que a sua existência termina no túmulo. Essa é a maior das mentiras contadas para a humanidade. E nós estamos pagando um alto preço por causa dessa mentira. Outro dia eu vi Raul Teixeira, numa palestra antiga dele, que eu vi no YouTube, contando uma história de uma dor, de várias dores, que foram causadas aqui e agora, nesta mesma existência. Tem as dores que nós trazemos de existências passadas e tem as dores que nós deixamos acontecer, provocamos nesta existência. Ele nos conta uma história de uma amiga sua, professora, que demorou muito a casar-se, porque ela queria encontrar o par ideal. Casou-se com um homem mais maduro que ela, mas de um temperamento explosivo, rebelde, daqueles intolerantes. Casaram-se, viveram felizes alguns meses, ela engravidou, nasceu-lhe um bebê. Quando o bebê contava 3 meses, eles foram para o comércio aqui em Niterói mesmo, para comprar uma geladeira maior. A família estava começando a crescer, foram comprar, saíram, fizeram as compras e iam voltar para casa. Ele dirigindo o carro e ela atrás com a criança no colo, nos braços. Numa determinada rua da cidade, um taxista fechou-lhe o carro por inadvertência. Desses profissionais, que trabalham de qualquer jeito, sem atenção, sem cuidado, fechou-lhe o carro. E ele, naquela aflição, naquela agonia, imaginou que o taxista tivesse feito de propósito. Acelerou o seu veículo, saiu atrás do taxista, o taxista corria, ele corria atrás, cercou o taxista. Abriu a porta. Não era para brigar, era porque ele exigia do taxista um pedido de desculpas. Olha só o nível de intolerância. O taxista imaginou que ia ser agredido quando ele saiu do carro, levantou e saiu na direção do taxista, tomou da arma no porta-luvas do carro e descarregou. Toda sobre o recém-pai de família. Matou na hora. E a esposa teve que criar o filho sozinha. Sofrer as dificuldades da viuvez, de todos os comprometimentos decorrentes disso, que são as consequências dos nossos atos. E não haveria nenhuma necessidade dessa criança ser criada órfã, dessa mulher ficar viúva, desse taxista ser preso, se não fosse o temperamento, se não fosse uma atitude infeliz de uma pessoa tensa, de temperamento tenso. Então, é preciso que nós atentemos, que estamos na abençoada escola de iluminação, ressarcindo erros do passado, que são os nossos testes do presente, as lições que vamos conduzir para o futuro dos nossos espíritos imortais. Aqui não é lugar, nem a hora de nós criarmos para nós novas dores. Mas nós acabamos fazendo isso. Grande perda de propósito, de depressão, de sofrimentos que a maioria das criaturas estão vivendo hoje é fruto de termos perdido a nossa dimensão espiritual.
a dimensão espiritual de nossas vidas. Perdemos esta dimensão espiritual porque apostamos todas as nossas fichas nas crenças de que somos apenas um conjunto de células. A essa crença, o senhor Allan Kardec chama de materialismo. Mesmo nós, os espiritistas, que ainda não temos completo domínio do espírito sobre o corpo tem maior domínio sobre o espírito, na verdade, nós passamos o dia tendo atitudes materialistas, mesmo nós, para o corpo, em detrimento do corpo, em razão do corpo, em razão da matéria, de tudo que está em nossa volta, de material, e nisso vamos perdendo o nosso tempo de cultivar o nosso espírito, que é o mais importante. Estamos vivendo uma personalidade apenas na Terra, para crescermos, para aprendermos, não é? Essa crença no materialismo, nos diz Allan Kardec, tem destruído os nossos valores humanitários. Grande parte de nossos problemas sociais, de nossos problemas políticos, econômicos, familiares, de relacionamento, são frutos dessa perspectiva mesquinha, estreita, de que nós somos um aglomerado de células. Mesmo nós, os espiritistas, não é? Muitas vezes pensamos assim. E, na verdade, eu estou nesse corpo, mas eu não sou esse corpo. Este corpo foi modelado pelas minhas necessidades de progresso. Beleza, não beleza, pobreza, riqueza, saúde, doença, mais dores, menos dores, são condicionais do percurso da reencarnação. Mas eu sou luz, porque a minha origem é Deus. Joana de Ângeles, a veneranda Joana de Ângeles, diz pela mediunidade de Nivaldo Pereira Franco: vós sois lucigênitos, da luz gerados. A vossa origem é Deus, voltarás para a grande luz, filhos de Deus. É isso que nós temos que ter a certeza. Não é? Esse é o primeiro clarão da verdade. Eu sou um espírito imortal. Se você não acredita nisso, eu vou esperar você desencarnar. E aí a gente conversa, não é? Foi como um espírito que se manifestou lá na nossa mediúnica. Ele falava e percebeu-se que ele não havia se dado conta que estava desencarnado. E foi aí que a dialogadora perguntou para ele: meu irmão, você acredita na vida após a morte? Ele disse: o quê? Vida após a morte? De jeito nenhum. De jeito nenhum eu acredito em vida após a morte. E aí a dialogadora disse para ele: ah, meu irmão, mas você tem bons motivos para acreditar, viu? Bons motivos para acreditar na vida após a morte. E foi conduzindo a conversa até que ele percebeu que era um espírito desencarnado, que aquela estrutura que ele estava vendo era perispiritual, que projetou um dia o seu corpo, por isso que ele pensava que ainda estava no corpo. Então, ter essa percepção, só quando chegamos do outro lado, a sensação é de tempo jogado fora. A sensação é que você poderia ter feito mais, você poderia ter vivido mais, ter vivido melhor, ter dado uma direção diferente à sua vida, uma dimensão diferente, ter sido mais feliz se você tivesse acreditado que você realmente é um espírito imortal, que este corpo é de passagem, é transitório, que tudo que estamos vendo é transitório. Mas o espírito é imortal. Isso tira dor? Sabe disso? Tira dor? Não tira dor.
Lembre-se que nós começamos dizendo isso. Consolar não é tirar a dor, porque a dor não possui essa função. Consolar é tirar o desespero, né? Nós vimos Jesus dizendo: vinde a mim, pois vós que estáis aflitos, sobrecarregados de aflições, que eu vos aliviarei. Quer dizer, eu vou tirar a sua dor. Eu vou tirar o seu desespero. Consolar e dizer: olha, é leve. Poxa, é leve o meu fardo. Tá certo? Ele fala de leveza, de fardo leve, de suavidade. Mas não disse que é tirador. Porque se nós não crescemos pelo amor, vamos na dor. Se nós não fazemos o trabalho no bem, não é? Porque a única coisa que estamos fazendo aqui é aprender a amar. Por que para quem já ama, nada mais é necessário? Como aquele discípulo perguntou ao mestre: poxa, mestre, eu vou ficar na posição do 4, de pé, num só pé, para que o Senhor resuma toda a Bíblia para mim. Ele disse amar, ele expõe-se na postura. Quando ele põe na postura, ele se ama. Ah, não, mestre, era só isso. E o resto que está na Bíblia, meu filho? O resto que está na Bíblia é a explicação do amor, do amar e do amar. Porque para quem ama, nada mais é necessário. Para quem ama, nada mais é necessário, porque quem ama tolera, quem ama perdoa, quem ama é caridoso, quem ama é generoso, né? Quem ama renuncia, quem ama já é o máximo, é o amor. Então é isso que nós estamos aprendendo. Não estamos aprendendo a ferir, isso a gente sabe, né? A magoar, não perdoar, é a amar. Porque para quem alimenta a crença de que a vida termina no túmulo, é muito duro enterrar um filho, por exemplo. Enterrar um filho é duro para todas as religiões, para quem não tem religião, mas para nós que já sabemos que somos espíritos imortais, que essa aqui não é a nossa verdadeira pátria, é a escola, que nós vamos voltar para o mundo espiritual de onde viemos, a nossa pátria verdadeira, que vamos encontrar todos os nossos amores, que depois vamos retornar a esse mundo até sermos espíritos realmente redimidos. Nós vamos ficar reencarnando e vamos encontrar os nossos amores, porque a reencarnação fortalece os laços de família. Então, para nós, não digo que é mais fácil, mas não é tão difícil, não é? Do que para aqueles que acreditam que tudo termina no túmulo, não é? Para quem alimenta a crença de que nós somos apenas um conjunto de células, é muito triste enterrar alguém amado. É uma tragédia sofrer qualquer revés, né? Para nós que não encontramos significado, se a vida é um evento que começa no berço e termina no túmulo, qual é o significado da vida? Qual é o significado do amor? Nenhum. É essa estrutura que produz desespero, não é? Que nos traz uma vida sem significado, produz desespero. Então chega o sol consolador. Chega a mensagem dos espíritos e diz: acorda. Acorda, ó tu que dormes. Levanta e vem ser feliz, porque o Cristo te espera, Deus te espera de volta em seus braços, né? Você é um espírito eterno com uma experiência física provisória, porque na Terra somos passageiros, viemos para a escola, viemos para aprender. Ao tempo em que resgatamos, nós nos educamos, nós prometemos quando saímos da nossa verdadeira pátria aos nossos amores, a João, a Maria, a José, a Estevão, a Jesus de Nazaré, aos nossos guias espirituais, que voltaríamos pessoas melhores. Eu estou aqui, mas eu vou voltar melhor do que eu sou agora. Essa é a finalidade de eu estar aqui. Não é? E temos que prestar muita atenção numa história, não é?
daqueles que estão em volta de nós. Porque Deus, o Pai Criador, trançou a sua vida com outras vidas. E você nunca mais vai se livrar dessas pessoas. Essas pessoas são aquelas que estão em volta de você, que você encontra, não é? Que estão onde você está plantado, né? Onde você tem que florir realmente. Então, minha amiga, meu amigo, volte a conversar com sua sogra, com seu sogro, com seu desafeto. Porque para sempre, quando eu falo trançar, é trançar de trança mesmo, né? Trançar. Não é traçar, não é trançar. Porque é para sempre. As vidas que o Criador trançou na sua são para sempre. 200 encarnações, 400, 1 milhão de vidas, você vai encontrar as mesmas pessoas. Por isso, uma lição do Evangelho de Jesus, que é universal. Não é só para a Terra, não, é universal. Concilia-te com o teu adversário, que significa dizer com o teu irmão, enquanto estás a caminho com ele, não é? Faz as pazes enquanto estás a caminho com ele, porque você nunca mais vai ficar livre dessa criatura. É uma peregrinação. Todos nós somos peregrinos na Terra. Isso significa que da nossa família espiritual, desse grupo de espíritos que nos cercam e pelos quais você tem amor, às vezes desafeto, às vezes uma mistura de amor e desamor, né? Uns vieram antes, outros vieram depois. Uns vão voltar antes, outros vão voltar depois, porque aqui nem é porto de partida, nem é porto de chegada, né? Como a gente já falou algumas vezes, aqui é a escola, a abençoada escola de iluminação, onde todos somos peregrinos, todos estamos em peregrinação, mas temos vidas que estão à nossa volta, trançadas na nossa, e temos que prestar atenção. Não é? Que é melhor fazermos as pazes com quem estamos perto, porque vão ser milhões de encarnações todos juntos. Essa é a lógica da vida. A viagem, é preciso criar resistência espiritual para esse mecanismo de dor, de mazela, de aflição, para esse processo. O que nos dá resistência espiritual para esse processo é a certeza da imortalidade da alma. Mas tira a dor? Não, não tira. Não tira a dor. Eu vou contar uma história da lagosta, né? A lagosta é um crustáceo muito curioso, porque ela tem um corpo muito frágil, assim, quase gelatinoso. Para sobreviver, o que é que ela faz? Constrói uma casca. E a casca da lagosta é muito poderosa. Além dela ser muito dura, ainda tem assim uns obstáculos em cima, não é? Então ela nasce pequenina, frágil e constrói a sua casca. E aí o que é que acontece? Ela cresce. Quando a lagosta cresce, a casca não dá mais nela. Ela possui uma estrutura corporal que não cabe naquela casca, então ela sente dor. Ela vai lá, se esconde num buraquinho, se livra da casca e constrói outra casca. E aí o que é que acontece? Ela cresce mais uma vez, sente dor porque a casca aperta e repete o processo, constrói outra casca. Não importa quantas vezes ela repita esse processo. Todas as vezes que ela perde a casca, a sensação é sempre a mesma. De abandono, de vulnerabilidade, de fragilidade. Teríamos uma solução mais fácil para resolver o problema da lagosta. É só ela não crescer. Se ela não crescer, a casca fica adequada, não é? Então, nós temos duas notícias, uma para a lagosta e outra para nós mesmos, né? Duas notícias. Uma, que a lagosta é impossível ela deixar de crescer. Né? E para nós, né? Adivinha qual é a boa notícia que eu tenho para nós? Ninguém se ausenta da lei de progresso. Ninguém se ausenta da lei de progresso. Que você queira, que você não queira, que você concorde, que você não concorde, você vai crescer. Né? A casca pode ser o nosso emprego. A casca pode ser o nosso primeiro escolar, o nosso primeiro maternal, jardim de infância.
primário, ainda sou do tempo de primário, não é? Então a gente vai tendo as nossas fases na vida. Quando a gente muda de fase, muda de casca. E na medida em que a gente vai se transformando, a gente vai sentindo o que a lagosta sente: vulnerabilidade, abandono, fragilidade. Então pode ser o emprego, a casca pode ser o relacionamento, a casca pode ser a estrutura familiar quando a matriarca desencarna. Não é? Então pode ser a minha situação financeira, pode ser uma questão de saúde. Não é? Então todos nós vamos perdendo as nossas cascas. Todas essas estruturas têm uma função, que é te proteger, que é propiciar crescimento até a próxima fase. O que é que vai acontecer no dia em que o espírito precisar de outro tipo de crescimento, de experiência, que não são as da vida física? Você desencarna, retorna ao mundo espiritual. Você perde a casca desta encarnação. Então, porque agora outras experiências são necessárias, outras experiências de amadurecimento, de purificação, de crescimento espiritual te chamam. É o desafio da lagosta. O crescimento tem um propósito. Ninguém segura a lei de progresso. Nós ansiamos por crescimento sempre. Essa razão da doutrina espírita nos apresentar os motivos de resignação. Não é? Os motivos de resignação. Tem um poema de Antero de Quental, pela mediunidade santa de Chico Xavier, que diz: além da morte, além da sepultura, onde a ciência encontra a paz do nada, começa a longa e luminosa estrada que reconduz à vida eterna e pura. Da carne, o pesadelo, a noite escura, a fantasia, a luz abandonada, a alma liberta na santa madrugada, segue em busca de nova semeadura. Ó viajores do inverno dos caminhos, aves cansadas dos terrestres ninhos, vencei as dores para bendizê-las. Aguardai a divina primavera, que outra vida mais alta vos espera entre as rotas sublimes das estrelas. Voltarás para a grande luz, filhos de Deus. Nesse mesmo capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os motivos de resignação. No item 12, não é? Temos que admitir, nos diz esse item, nos leva a perceber esse item, que na Terra todos sofremos. Sim, todos sofremos na Terra. Esse é um planeta de provações e de expiações. É a sua destinação. Isso não é bom nem é ruim. É a condição evolutiva do planeta. Desde as primeiras existências humanas até os mundos divinos, celestes, celestiais, conforme a classificação dos espíritos, nós encontramos nessa escalada os mundos de provas e expiações. É verdade que nós já estamos em fase de transição planetária, mas ainda estamos no mundo de provas e expiações. Afirmam os guias da humanidade que nos mundos de provas e expiações predomina o mal. O bem ainda se elabora, mas predomina o mal. Se nesses mundos predomina o mal, todos que neles vivemos estamos, de certa maneira, sujeitos ao mal desses mundos. É muitíssimo importante pensarmos nessa questão. Cada vez que olhamos em nossa volta, encontramos sofrimentos de todos os níveis. Sofrimentos na área social, por exemplo. Há pessoas que nascem, que vivem em imensa pobreza, em grande miséria, econômica e sociologicamente abaixo da linha da pobreza. E nós ficamos a nos perguntar: como é que num mundo que nas grandes cidades se joga o chamado lixo rico fora, como pode existir tanta fome? Encontramos criaturas que desde o seu nascimento são marcadas por enfermidades soezes,
Temos os autistas, os hidrocéfalos, os microcéfalos, os macrocéfalos, cegos, surdos, mudos, dentre outros. Criaturas que nascem com lesões intransponíveis, como os anencéfalos, os descerebrados. Olhamos para o outro lado deste mesmo mundo e achamos criaturas que nascem em berço de ouro, ricas, de famílias poderosas, mas elas próprias marcadas por insidiosas paralisias, lesões cerebrais, esquizofrenias, transtornos de todo jeito, tormentas no campo psicológico, no campo psiquiátrico, né? Então nós ficamos a pensar, mas que mundo é este? É um mundo de provas e expiações. Desta maneira, nós temos dois caminhos. Ou entendemos porque vivemos neste mundo, né, para resgatar, educar, crescer, né? Ou nós vamos nos desavorarmos, nos perdermos na revolta. E este segundo caminho não nos serve. Não nos levará a lugar algum que não seja de enlouquecimento maior. E muito, muito tempo perdido e muito, muito sofrimento. Se o suicida soubesse os sofrimentos que o aguardam na recuperação, ele jamais daria cabo de sua vida. Se nós soubéssemos que os sofrimentos que causamos, as lágrimas que vamos derramar em decorrência dos sofrimentos que causamos, ninguém se disporia a semear o mal. Ninguém se disporia a semear o sofrimento. Resta-nos a primeira possibilidade. Tratar de compreender por que é que neste mundo se sofre tanto. Ora, na medida em que entendemos que esse mundo é um planeta de provas e expiações, fica claro que todos os sofrimentos, de uma maneira e de outra, é para todos, que não existe uma só criatura que não tenha suas lesões, seus traumas, suas tristezas, suas frustrações, suas dores. Pessoas bonitas, bem postas, mas quando conversamos com elas, elas são dadas a estaquecas, tem problemas na coluna, tem crises renais, tem crises hepáticas, carregam 1001 problemas que o rosto não mostra, que o rosto não demonstra. Então ficamos a pensar nas condições deste mundo. Se é um mundo onde o mal ainda predomina, nós que estamos aqui carregamos muitas marcas desse mal que na Terra predomina. Por que carregamos essas marcas? Nos perguntamos. Porque proviemos em outras existências. E mesmo desta, não é? Como eu já contei a história do motorista que atirou no outro pelo temperamento dele. Nas vidas passadas, esse mal foi realizado por nós, e ainda nesta. E Cristo disse, não sairás, que nós não sairíamos daqui até pagarmos o último ceitil, a última moeda. Por causa disto, vale a pena pensar numa saída para toda essa gama de males, de dores, de sofrimentos que encontramos ao longo das encarnações em nosso planeta. Fugir deles é impossível. Para onde quer que vamos, lá estará o problema, a dificuldade, as leis divinas, as leis naturais em funcionamento. E cada qual de nós precisará se acostumar com essas ocorrências do planeta Terra e procurar ao longo dos dias dar a nossa contribuição para que a Terra seja um planeta mais feliz. Um mundo mais feliz do que é hoje. Podíamos, como Santo Agostinho, no final do dia, nos questionarmos. O que é que eu fiz para melhorar a mim mesmo e a Terra? Quando eu melhoro, a Terra melhora. Allan Kardec reflexionou. Teve a oportunidade de reflexionar em Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse tema. Ele disse: a Terra é um mundo de dores
e rangeres de dentes e prantos, porque os espíritos que aqui estão são atrasados. No momento em que esses espíritos deixarem de ser atrasados, esse habitat se modificará. Então é tudo conosco mesmo. Essa questão de melhorar o planeta, nós mesmos e o planeta é nossa. Quando pensamos em todo esse sofrimento que graça em nosso planeta, chegamos a compreender porque sofremos, a justiça das aflições, nossos erros, nossos delitos, nossos crimes cometidos em outras existências, em outras experiências, e aqui nesse mesmo mundo, nessa mesma vida, em vidas passadas e aqui e agora. No ser humano, a dor nos fustiga o lado moral, para que a gente aprenda a ser humilde, para que aprendamos a ser melhores, para que aprendamos a perdoar, para que abaixemos a crista do orgulho. Naturalmente, nós temos que convir, que é um caminho importantíssimo que temos a trilhar, que é a do esclarecimento, que é a da compreensão. Na medida em que sabemos disto, encaramos melhor as dores do mundo, as dores da terra, com uma virtude que se chama resignação. Resignação. Não vale confundir resignação com acomodação. Não temos que cruzar os braços porque sofremos, ou diante das dores dizer, ai meu Deus, eu vou deixar que Deus resolva. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Se estamos desempregados, temos que correr atrás de um trabalho, atrás de um emprego. Se estamos enfermos, temos que buscar a medicina, a medicação, o tratamento. Se temos qualquer problema neste mundo, é nesse mundo que temos que resolver. Mas a resignação não é sinônimo de acomodação, vale repetir. A resignação é um olhar que nós temos para esses movimentos, é a maneira como vemos estes acontecimentos e como interagimos com eles. Temos que interagir com eles. Se não fosse a resignação, entraríamos na rota do desespero, no circuito da desolação, porque quando nós não compreendemos por que sofremos duas vezes. A primeira vez pelo sofrimento em si, e a segunda vez pela ignorância a respeito dele, do sofrimento. Por isso é que a doutrina espírita tem em seus textos e em seu contexto essas explicações, esses recursos, esses esclarecimentos e consolações, para nos fazer pensar porque sofremos tanto na terra. Que em missão de resgate realizamos aprendizagem no campo moral, nesta abençoada escola de iluminação, repetimos mais uma vez. Daí então começamos a perceber como é importante essa virtude da resignação. O Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que enquanto a obediência corresponde ao sentimento do raciocínio, da razão, a resignação corresponde ao sentimento, ao consentimento do coração. É o nosso sentimento que nos dá ensejo à resignação. Ser resignado não é ser paralisado, estagnado, acomodado, inerme, inerte. Resignado é ter o entendimento da razão das coisas, o que não nos impede de sofrer nem de chorar, mas que nos dá a alegria de saber que estamos dando conta do nosso recado neste mundo. O Espiritismo vai além quando revela que somos nós mesmos, ao reencarnarmos, que marcamos o encontro com o sofrimento maior. A fim de ensejarmos o resgate do passado, os testes do presente, as lições que vamos conduzir para o futuro dos nossos espíritos imortais. Na terra, somente Jesus, o Nazareno, o divino Rabi da Galileia, sofreu sem merecer, legando-nos o exemplo de humildade, dignidade, confiança em todas as situações. Cumpra-se a tua vontade, Pai, disse o mestre diante do ataque da ingratidão e da injustiça. Tomando sobre os ombros a cruz, seguiu resoluto, sem mágoas ou esmorecimento. E na cruz
intercedeu por nós. Perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. São meninos de calças curtas, espiritualmente. Estão na escola, estão aprendendo. Perdoai-os, Pai. Intercedeu por nós. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando as nossas... o nosso estudo, né? A nossa reunião em a noite de hoje, as nossas reflexões em a noite de hoje, não, em amanhã de hoje, né? Porque está na nossa hora. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus para agradecer a Jesus, para agradecer a Deus, dizendo: nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos mundos, Jesus de Nazaré, nosso mestre amado. Aqui estamos mais uma vez, encerrando a nossa jornada de conversa contigo, de aprendizado, momento em que trouxemos a tua presença celestial para bem pertinho de nossos corações e das nossas almas. Nós estamos agora no momento de agradecer, de ofertar ao seu coração misericordioso a nossa imensa gratidão, para falar do nosso inovidável amor. Vamos dizer obrigada, muito obrigada, Senhor, por tudo que somos, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás, pelo pão, pela luz, pelo ar, pela paz, pela família, pelo lar. É tão maravilhoso ter uma família e ter um lar com tantos que andam aí, população de rua, sem ter um cão para chamar de seu, debaixo das marquises, jogados nos gramados de dores. Nós oramos por eles nesses momentos. Nesse momento agora, oramos por eles, porque temos a certeza que na próxima encarnação, depois de passada essa prova, essa encarnação, eles também um lar terão, uma família terão, né? E irão florir onde foram plantados. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da reencarnação, por Espírita ser o nome do nosso nome, por Espírita ser o nome da instituição que nos acolhe para fazermos o religare, para nos ligarmos de novo a Ti, fortalecendo a nossa fé. Obrigada, Senhor. Assim nós damos a tua mão a ti, Jesus, para não te perdermos, para acompanharmos os teus passos e dizermos a Deus, o nosso Pai, a oração que nos ensinastes, a única. Vamos dizer contigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em novas tentações, em outras tentações. Livra-nos de todo mal. Porque vosso é todo o poder, todo o reino, toda a glória, para todo sempre. És o Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, a fortaleza dos vencidos, o refúgio de toda dor. E embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, nesse mundo de desterro clamamos por teu amor, pelo amor de Maria de Nazaré, de Maria Santíssima, a nossa mãezinha querida, a rosa mística de Nazaré. Mãezinha querida, coloca-nos nesta pandemia, em momentos de tanta aflição e de tantas dores, em teu colo de mãe. Abençoa, Senhora dos anjos, como mãe maior da terra, aqueles que estão debaixo dos respiradores, aqueles que estão debaixo dessa pandemia nas ruas, se tratando dos lares, nas UTIs, das CTIs, nos hospitais. Abençoa, Senhora dos anjos, consola.
E aqueles que estão voltando para o mundo espiritual, em desencarnação coletiva, que os teus ceareiros possam acolhê-los, abrigá-los com todo o teu amor de mãe. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. Que assim seja. Muito obrigada, Senhora. Muito obrigada, amigos, companheiros, pela companhia até agora. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.